Queridos alunos, vamos para o vídeo 4, no qual será feita a análise do resumo financeiro do balanço patrimonial. Esse é um tema muito importante. Esse resumo financeiro do balanço patrimonial, ele é muito utilizado na teoria das finanças para compreender o funcionamento daquela empresa do ponto de vista financeiro. A ideia é que você tenha o ativo líquido de um lado, que é igual ao total das fontes do outro lado. E o total das fontes é a dívida líquida mais o capital próprio representado pelo patrimônio líquido. A dívida líquida são os empréstimos e financiamentos menos caixas e aplicações financeiras. A gente espera que uma empresa que não seja financeira tenha uma dívida líquida. Acontece que, no caso específico da Arezzo, essa dívida líquida não existe, porque a quantidade de caixa e aplicações financeiras supera os empréstimos e financiamentos. Esse número estava ficando negativo, então eu transportei ele para o lado do ativo, com sinal ao contrário. E a gente vê que a Arezzo especial tem aplicações financeiras líquidas em vez de dívida líquida. Se você olhar 2016, 2017, 2018 e 2019 ajustado. 2019 ajustado é aquele que nós tiramos o efeito do registro do arrendamento no passivo da companhia e do imobilizado da companhia. Então, vemos que a Arezzo é muito líquida, uma vez que ela não deve ninguém, ela tem dinheiro para pagar todo mundo. Essa é uma distorção, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. No resumo financeiro, então, de um lado, eu tenho as fontes. E do outro lado, eu tenho o ativo líquido. E eles são iguais. Eu vou precisar de calcular o ativo líquido diversas vezes. Às vezes é difícil fazer por esse caminho. Então eu faço pelo total das fontes, que é muito mais simples. Então, por meio do tratamento das fontes, eu chego ao ativo líquido por essa imposição contábil de que o ativo líquido tem que ser igual ao total das fontes. O ativo líquido representa os investimentos da companhia. A companhia investe em capital de giro operacional líquido, aplica em aplicações financeiras, investe em aplicações financeiras, investe em operações de longo prazo, investe em imobilizado, investe em outras companhias, investe em intangível. O ativo líquido demonstra os investimentos da companhia. E eu quero saber muitas vezes quanto é que essa companhia investe. Por isso é mais fácil olhar as fontes de funding para esses investimentos. Ok? Em 2019, quando a gente lança no balanço o arrendamento e considera isso, como é o caso do 2019 original, você começa a ver que tem dívida líquida. Então, essas aplicações financeiras líquidas,
elas podem realmente não representar aplicações financeiras líquidas, porque elas estão sendo sustentadas pelos arrendamentos, que não precisavam de ser lançados no balanço. Inclusive, essa era uma das motivações para uma empresa escolher o arrendamento, porque seu endividamento, seus índices de endividamento diminuía. Às vezes a companhia tem um covenant, que é uma exigência contratual, pode ser por um empréstimo, por uma debênture, de certos índices de endividamento. E para ela se enquadrar nesses índices de endividamento, ela, em vez de tomar financiamento em banco, ela buscava o arrendamento. Poderia tomar financiamento em banco e comprar o ativo. Ela preferia alugar o ativo numa operação de arrendamento de leasing. Agora isso não é mais possível, porque o CRC decidiu que o arrendamento deve ser lançado nas contas de passivo. Quando se lança, então, o arrendamento nas contas de passivo, você vê que Arezzo tem uma dívida líquida. E eu não tenho histórico para analisar essa dívida líquida no passado. Por isso eu fiz esse ajuste para eu poder comparar as coisas no tempo. Mas eu sei que existe uma dívida líquida que antes só não era reconhecida. Tá ok? Então o balanço patrimonial, resumo financeiro, é uma ferramenta muito importante e a gente tem que estar craque em montar esse tipo de demonstração. Ok? Agora que nós já cobrimos toda essa análise dos números da Arezzo, que me interessava falar, vamos voltar à aula calculando índices e preenchendo a nossa planilha de cálculos. Convém lembrar que na aula nós discutimos sobre a análise vertical do balanço patrimonial, sobre a análise horizontal do balanço patrimonial, sobre a análise vertical da DRE, sobre a análise horizontal da DRE e também fizemos a análise vertical e horizontal do resumo financeiro, do balanço patrimonial resumo financeiro. Ok? Então vamos para o próximo vídeo. Até lá!